pessoal, um forte abraço a todos. Estamos colocando no ar mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e hoje eu quero falar um pouquinho sobre suinocultura no Brasil. Assim como nós debatemos e falamos muito sobre cadeia produtiva da carne bovina brasileira e as suas necessidades de melhorar resultado, de melhorar a produção, a suinocultura também passa por muitos altos e baixos ao longo dos meses e dos anos. Muitas das vezes até muito mais por baixo do que propriamente por cima por bons resultados. E eu quero falar um pouquinho aqui, trazer uma correlação de uma maneira simples e fácil para todos que possam entender o que acontece com a cadeia da suinocultura no Brasil. Em primeiro lugar, a suinocultura, o suinocultor, os frigoríficos, assim como na cadeia produtiva da carne bovina, vivem dos resultados de exportação. Ao longo dos anos, ao longo dos meses, tendo melhor volume exportado, a carne suína no Brasil, ela apresenta melhores resultados e a partir desses resultados, a gente, assim como na carne bovina também, quando a exportação vai bem, a gente vai no mercado e vê que a carne suína, os preços sobem. Existe essa correlação. Quanto mais exportarmos, quanto melhor estiver o preço lá fora, mais alto, mais valorizado estará a carne também no mercado interno. Mas a correlação que eu quero trazer para vocês é que hoje, principalmente devido à alta exportação de grãos, a suinocultura passa por uma crise sim, e muitos suinocultores têm pagado para trabalhar. Os resultados hoje, a partir do alto custo de produção, principalmente por causa da ração dos suínos, puxadas pelo preço dos grãos exportados, tem tornado inviável a operação em muitos lugares do Brasil. Então eu faço uma observação aqui. A carne suína, assim como na carne bovina, o mercado de exportação dita preço. Dita preço para o preço do quilo do suíno vivo, como também para o preço da carne aqui no mercado nacional. Quanto maiores forem as exportações, mais alto fica o preço no mercado interno, porque diminui a demanda nacional, passamos a exportar mais volume de carne. Essa menor demanda, essa menor oferta de matéria-prima no mercado interno faz com que esse preço da carne suba. Então, os preços, e os volumes comercializados no mercado de exportação ditam os preços no mercado interno. Porém, eu quero fazer uma observação para vocês entenderem bem que frigoríficos, exportadores, suinocultores integrados, frigoríficos que trabalham no mercado interno, suinocultores não integrados. Essas são as duas linhas de raciocínio. Esses grandes frigoríficos que exportam, eles possuem as melhores margens, porque eles exportam mais de 40% do que produzem, as grandes empresas do setor. Então eles têm os melhores negócios e os produtores, os suinocultores integrados, produzem exatamente o padrão de suíno que esses frigoríficos buscam, para que eles tenham melhor rendimento de carcaça, melhor padronização de corte, enfim. Existe essa correlação dos integrados com os frigoríficos exportadores. Porém, é interessante falar que os suinocultores integrados, de uma certa forma, eles não são donos do negócio. Até para eles, em alguns momentos, fica ruins. Eles são donos das estruturas, das instalações. Mas a matéria-prima, o suíno, seja ele leitão, seja ele já na fase de engorda para vender, os medicamentos, assistência técnica, veterinária, tudo é por conta das grandes empresas. Então o suinocultor integrado ele ganha um percentual de produção. Seja maior ou não a exportação, o percentual que ele venha a ganhar, definido pelas grandes empresas, é o mesmo. Então às vezes a gente imagina que o suinocultor integrado ele tem um percentual a mais, nos períodos de maior exportação ele ganha mais, mas não é essa a realidade. Nós temos os grandes frigoríficos que exportam, os integrados, como eu disse, o suinocultor, ele é dono das instalações, mas do processo produtivo ele passa a não ser mais dono, ele administra, porque tudo que acontece dentro do seu galpão é de responsabilidade, investimento e resultado dos grandes frigoríficos. Então, nesse período, nessa linha de raciocínio de exportação, as melhores margens ficam com esses frigoríficos, porque eles exportam mais. Como eu disse, os integrados preparam essa matéria-prima dos frigoríficos, esses suínos, com uma genética própria para carne, para bom rendimento de carcaça, bons resultados, padrão de cortes, eles entregam para esses frigoríficos.
Então, os frigoríficos exportadores, eles têm condições de pagar um preço melhor pelo quilo vivo, eles têm à sua disposição carcaças padronizadas, eles têm bons rendimentos de carcaça, cortes padronizados e bom aproveitamento. Tudo isso aqui, devido a esse preparo padronizado, melhoram as margens de lucro desses frigoríficos. Somados a um maior volume exportado com uma maior valorização do dólar, essas grandes empresas têm bons resultados. E assim como acontece nos bovinos, né, com a produção da carne bovina de corte, existe a ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, que ela domina o mercado nacional, o internacional, ela busca os melhores mercados para os seus associados. Aqui na suinocultura também nós temos a BPA, ela manda e desmanda. O Ministério da Agricultura perde força, não tem atuação, e quem comanda esses mercados para os seus associados, para os seus privilegiados, é a BPA para a suinocultura e a ABIEC para bovinocultura, para carne bovina. Então eles têm acesso aos melhores mercados, são eles que definem quem, quando, como e quanto vai exportar. O Ministério da Agricultura serve apenas para assinar documentos. Quem resolve tudo na suinocultura é a BPA e na parte de carne bovina é a ABIEC. As duas associações mandam e desmandam. Então, como existe esse padrão, os grandes frigoríficos têm bons resultados. Os melhores negócios, como eu disse, ficam para os grandes frigoríficos. Eles conseguem ter uma maior produtividade, uma produção melhor, um produto padronizado, bons rendimentos, maior lucratividade. Os frigoríficos, esses exportadores, são os que mais ganham. Mas existe outra linha de raciocínio, os frigoríficos do mercado interno. Esses ficam realmente com a pior parte do processo. Se já está caro o custo de produção para os integrados, de uma certa forma já fica caro, imagina para esses não integrados que trabalham com os frigoríficos que vendem carne para o mercado nacional. E aqui está o grande desafio, é conseguir interligar esses frigoríficos no mercado nacional com esses suinocultores não integrados, mas mais do que esse desafio, o grande foco é em desenvolver o mercado nacional. Nós temos um consumo maior de suínos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e o resto do Brasil, na realidade, né, talvez Mato Grosso ainda, mas o resto do Brasil ainda trabalha com muito abate clandestino. Nós precisamos desenvolver o mercado interno, nós precisamos criar um marketing para essa carne de suínos, para que nós possamos, de uma certa forma, até abrir frigoríficos no estado do Pará, no estado do Tocantins. Nós precisamos fomentar essa cadeia produtiva para que nós tenhamos mais indústrias legalizadas, trabalhando com base na legislação, oferecendo um produto seguro para alimentação, né, para nossa alimentação. Enfim, eu tenho relatos de muitos abates clandestinos, açougues que abatem em campo, enfim, existe uma série de situações fora desse eixo do sul que nós precisamos melhorar, investir e nos preocupar. Então, nós temos os frigoríficos do mercado interno e os suinocultores não integrados. Esses frigoríficos são os que têm a menor margem. Por quê? Porque quando cai a exportação, e aí nós temos o maior destino de exportação de carne suína, que é Rússia e China. A China no momento está consumindo uma carne produzida dentro do seu país, uma carne local. A Rússia parte de um princípio também de começar a se autossustentar com essa proteína. Então, caindo a exportação, caem os preços no mercado interno e os frigoríficos nacionais, os frigoríficos que trabalham no mercado interno, têm uma menor margem. Esses suinocultores não integrados, de uma certa forma, eles não conseguem manter, não conseguem entregar uma carcaça padrão, uma matéria-prima padrão para esses frigoríficos, né? Até porque eles não conseguem investir muito, principalmente numa ração, né? Numa ração adequada, para que esses suínos tenham um ganho de peso e uma conformação de carcaça. Eles não conseguem investir numa genética definida para corte. Então, a partir desses altos custos de produção, essas carcaças não oferecem o mesmo padrão de rendimento que nem a dos suinocultores integrados. Então são situações negativas, né? Então no mercado interno a gente tem esses frigoríficos que trabalham no mercado interno, tem uma condição de pagar um preço menor pelo quilo vivo dos suínos, as carcaças são meio despadronizadas, os rendimentos são piores, a despadronização dos cortes ela acontece
e existe um pior aproveitamento. Logo, esse impacto, ao contrário desses bons resultados dos frigoríficos que exportam, tem um impacto negativo direto na margem de lucro, né, desse negócio junto ao mercado nacional. Ou seja, o mercado nacional fica desaquecido, nós temos uma menor produtividade por parte desses frigoríficos, uma menor produção, um produto pior, um rendimento ruim e, consequentemente, nós temos uma pior lucratividade. O grande desafio hoje para a suinocultura está com foco no mercado interno. Nós precisamos, a partir dos estados produtores, desenvolver um estudo sobre o mercado para que a suinocultura, para que a carne dos suínos ela possa invadir mais o território nacional. Nós possamos levar uma carne inspecionada para o Nordeste, para o Centro-Oeste, né, para a região Norte do Brasil. Nós precisamos trabalhar com base na legislação e numa carne inspecionada, produto garantido para a saúde do consumidor. Então nós precisamos hoje, o nosso grande foco, as nossas atenções devem ser voltadas para o mercado nacional, para que nós venhamos aumentar o volume, né, da carne suína consumida. Aumentando esse volume no mercado interno, a gente consegue melhorar o preço independentemente da exportação. Essa melhora no preço possibilita que esses frigoríficos paguem um pouco mais pelo quilo vivo dos suínos, melhorando o preço para esses suinocultores não integrados. Ele consegue melhorar a qualidade dos seus suínos, consegue investir um pouco mais em genética, oferecer para esse frigorífico bons resultados de carcaça e rendimento, e assim a gente consegue completar o ciclo para esses frigoríficos e para esses suinocultores que não fazem parte desse mercado de exportação que favorece, né, toda a cadeia produtiva para quem trabalha interligado com os frigoríficos exportadores. É simples o entendimento, a explicação é simples, porém o trabalho é duro, é árduo. E nós precisamos, a nível de Brasil, o Ministério da Agricultura precisa começar a divulgar, nós precisamos desenvolver um marketing positivo para o consumo da carne de suínos aqui no Brasil. Nós precisamos inspecionar mais a nível federal e estadual essa comercialização de carne clandestina, carne que não é oriunda de frigoríficos que trabalham com a legislação e com a fiscalização correta. Esse é o desafio do Ministério da Agricultura e também dos governos de estado, das secretarias de agricultura, apertar o cerco com relação ao abate clandestino e desenvolver um marketing positivo, mostrando o quão benéfico é para a saúde o consumo de carne suína aqui no Brasil. Nós precisamos criar e fomentar, né, uma produção maior para sustentar esse mercado nacional, para torná-lo independente dos resultados da exportação, equilibrar os preços de compra e de venda que tragam resultados positivos, seja para suinocultores e para frigoríficos no mercado nacional, e partindo desse princípio, com essas atitudes, a gente consegue melhorar o resultado da suinocultura aqui no Brasil, sem ficarmos refém ou dependentes da China, da Rússia, somente. Nós temos condições de fomentar e melhorar os resultados no mercado nacional, e esse deve ser o foco. Essa deve ser a saída, esse deve ser o pensamento e investimento para nós melhorarmos o resultado da suinocultura no Brasil. Certo, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.